Espírito Santo, tudo que somos e tudo que temos vem de Ti. Tudo que esse ministério é, vem de Ti. Tudo que eu sou, tudo que os Teus filhos são, vem de Ti. Nós glorificamos, exaltamos o Teu nome, por aquilo que o Senhor é em nós. Nós Te pedimos a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, mas também, meu Deus, como homens que temos fome e sede da Tua presença, nós clamamos para que hoje a presença do Teu Espírito tome cada vida nesse lugar, em nome de Jesus. Nós já neutralizamos toda ação do inferno nesse lugar, anulamos toda ação de Satanás contra esse culto, contra a mente, contra a família, contra a casa dos Teus filhos, e declaramos que só o Senhor e a Tua presença reinam sobre esse lugar, no nome poderoso de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo a mais um culto de louvor e adoração ao Espírito Santo. Eu creio que hoje a presença do Eterno vai ministrar sobre o teu coração. Quem recebe? Amém? Amém? Com convicção, amém? Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu creio que a presença viva dEle vai se manifestar sobre nós como igreja. Nós estamos em Pentecostes e dentro dessa continuidade daquilo que é a autoridade do homem, a autoridade de Jesus, nós finalizamos o nosso culto na semana passada falando acerca do que é a presença do Espírito Santo na vida de um homem. O homem por si só, ele não tem autoridade, mas se do alto lhe for dada essa autoridade, é nessa autoridade que ele se manifesta. Queridos, eu e você estamos vivendo algo poderoso. Eu creio que essa presença manifesta de um modo muito forte sobre as nossas vidas, vai tomar o nosso ser hoje, vai encher as nossas vidas hoje, vai preencher o nosso coração hoje, e no nome de Jesus, você sairá desse culto, no nome de Jesus Cristo, cheio da presença do Espírito Santo. Eu acredito que hoje, baseado nesse texto de Atos 10:38, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Os frutos de autoridade dados pelo Espírito Santo ao ungir a Jesus de Nazaré trouxeram como consequência algo poderoso para o povo, porque a Bíblia está nos dizendo: e ele andou por toda parte curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, Deus está conosco. Essa festa Shavuot, que é uma festa que vem antes de Atos 2, ela já existia. É a festa das primícias, ou festa das colheitas, ou Shavuot. Ela ocorre 50 dias após a Páscoa, por isso chamada de Pentecostes. E ela é marcada para a igreja da nova aliança como um sinal muito poderoso que está lá em Atos. Eu vou passar aqui para você, Atos capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim para mim e para você: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu a casa onde estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes capacitava. Dentre os evangelhos, Lucas, ele é um dos que mais enfatizou a obra do Espírito Santo. Ele é um dos evangelistas que mais fala dessa obra do Espírito na vida e no ministério de Jesus, sabe? Esse mesmo Espírito que nós falamos semana passada, que Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, e o Espírito veio em forma de uma pomba, em forma corpórea, na manifestação como uma pomba veio sobre ele, e o Pai fala dos céus, e a partir daquele momento, como nós vimos, o ministério de Jesus começou a se manifestar na terra. Eu e você só podemos fazer algo se a manifestação do Espírito Santo for conosco. A partir desse momento, o Espírito Santo atua sobre a vida de Yeshua, e atuando sobre a vida dele, a partir de então ele pôde curar, libertar, salvar, manifestar da vida do Espírito sobre a vida dos discípulos, sabe? Esse texto que nós lemos, ele fala dessa manifestação de poder em Pentecostes. Todos nós como igreja precisamos viver essa manifestação. Nós precisamos provar dessa autoridade. Nós precisamos ser cheios dessa autoridade. Sabe, queridos, como igreja, nós temos um papel fundamental. Como igreja, nós temos um papel que, como eu sempre falo a vocês, se nós entendêssemos o papel que nós temos como igreja, certamente nós faríamos muito mais do que fazemos hoje, seríamos muito mais do que somos hoje. Por isso eu quero te dizer, hoje, nessa tarde, nesse fim de tarde, início de noite, Deus está desejoso em tocar a tua vida, tocar o teu coração, te encher da presença viva e real do Espírito Santo. Hoje eu quero declarar e profetizar, você vai sair desse lugar tomado pela glória de Deus. Após isso, houve uma série de manifestações poderosas, em que o Espírito Santo desata sobre a vida dos homens autoridade para manifestar algo sobre a terra. Nós vemos dessa manifestação do Espírito de Deus por toda a Bíblia. Por isso, eu e você só podemos fazer algo se o Espírito de Deus estiver em nós. Sozinhos não podemos fazer muita coisa, mas quando temos a presença viva e real do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós podemos viver, exercer, provar de manifestações sobrenaturais. Desde o Egito, quando Deus age libertando o seu povo de uma maneira poderosa, pelo Espírito de Deus, tudo aquilo se manifestou. Pelo Espírito de Deus, Davi lança aquela a pedra com a sua funda e mata o gigante. Teve unção do Espírito Santo, autoridade e fé para derrubar aquele gigante. Pelo Espírito de Deus, Josué age acreditando e crendo, e as muralhas de Jericó caem diante dos seus olhos. Sabe, muitos de nós passamos algumas guerras e lutas, mas ainda não entendemos que a autoridade do alto nos é dada através da presença do Espírito de Deus. Ei, se você entender que através da presença do Espírito de Deus, você pode viver algo extraordinário, você pode ser uma igreja extraordinária, você pode viver de maneira extraordinária, você pode atuar de forma extraordinária. Se nós tomarmos posse disso, nós vamos parar de viver talvez uma vida que a Bíblia não diz que é para nós vivermos, e vamos passar a viver verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. Eu quero lhe dizer que hoje o Espírito Santo vai tomar você, e você vai ser tomado de autoridade em nome de Jesus. Muitas manifestações poderosas ocorreram através do Espírito Santo. Esse texto de Atos fala de Pentecostes, onde o Espírito Santo se manifestou sobre os discípulos de Jesus como uma ordem dada ao Pai.
do Pai para Jesus. E Jesus dá o comando aos discípulos quando ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus não começou o seu ministério até que o Espírito Santo se manifestasse sobre ele. Jesus deu um comando aos seus discípulos para que eles permanecessem ainda por um tempo em Jerusalém, até que o Espírito Santo se manifestasse sobre eles. Igreja, eu e você precisamos da manifestação viva e real do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sabe, quando passa o dia, quantas vezes você lembra que o Espírito Santo é contigo? Eu quero te lembrar que Jesus foi assunto aos céus e ele disse: deixarei a vocês o Consolador. Então quem está presente na terra é o Espírito. Mas muitos de nós passamos despercebidos do Espírito. Não conversamos, não falamos, não temos nada. Sabe, se nós entendermos isso, se nós entendermos que essas manifestações não são somente histórias do passado, se nós entendermos que essas manifestações, elas podem acontecer sim na nossa vida no presente, que Deus pode sim se manifestar sobre as nossas vidas no presente século, que Deus pode sim usar você como uma igreja poderosa, ungida, cheia de poder, de unção, de sinais, de maravilhas, para que a obra dele seja manifesta. Eu acredito nisso, porque, irmãos, Deus tem falado de uma maneira muito clara, de uma maneira muito contundente, de uma maneira inconfundível. Nós estamos no final dos tempos, e eu e você precisamos ser essa igreja que deseja viver uma experiência extraordinária com o Pai. Hoje eu quero te dizer, Deus está chamando você para ser alguém diferente. Deus está chamando você para viver de um modo diferente. Deus está chamando você para ser uma igreja que vive na presença do Espírito Santo. Mas que manifestação é essa? Se não está no passado, se é no presente, como nós vamos viver isso? Sabe, quando nós entendemos que o Espírito Santo derrama sobre nós autoridade como igreja, e quando nós vivemos essa manifestação e provamos dessa autoridade, primeira coisa que eu quero dizer para você é: a igreja é despertada espiritualmente. Quantos querem ser despertados espiritualmente? A palavra de Deus nos fala que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, após Atos, no capítulo 2, a igreja, ela foi despertada para viver algo extraordinário. Depois de Atos capítulo 2, a igreja foi despertada para fazer a diferença. A igreja foi despertada para viver o extraordinário. Hoje eu quero te dizer, Deus quer te despertar para que você viva o extraordinário. Deus quer te despertar para que você viva uma experiência poderosa. Eu acredito que Deus vai usar muito você nessa geração. Eu acredito que o Espírito Santo vai tomar a tua vida, usar você de uma maneira poderosa, e você vai ser despertado como nunca antes. Porque esse é o nosso papel, irmãos. Essa é a nossa missão. Ei, igreja, essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós só precisamos tomar posse dessa autoridade, porque não temos tomado. Quando as coisas ficam difíceis, a gente se amedronta, não avança. Não entendemos que somos o sal da terra ainda, que nós somos a luz do mundo. Essa é a tua chamada. Hoje eu quero te dizer que o Espírito Santo vai te despertar de uma maneira poderosa. Diga amém. Olha que lindo o que acontece. Aqui Pedro estava pregando em Atos do capítulo 2, logo após essa manifestação poderosa, ele diz: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso,
ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro responde: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e assim receberão o dom do Espírito Santo. Olha essa chave poderosa: arrependei-vos, perdão e dom. E os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de 3.000 salvos. Diga aleluia. A igreja cheia da autoridade do Espírito Santo é uma igreja despertada espiritualmente, é uma igreja que vive uma experiência nova, é uma igreja que decide viver algo novo e poderoso para com o seu Senhor. Ei, eu quero te dizer que Deus está desejoso em trazer sobre a tua vida dessa mesma manifestação sobrenatural. Eu quero te dizer que Deus está interessado em gerar desse mesmo despertamento sobre a sua vida. Diga amém. Porque é isso que o Espírito Santo faz conosco. Atos 4:31 diz: e depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. É tempo de nós anunciarmos a palavra, é tempo de nós vivermos esse despertamento, é tempo de nós nos levantarmos debaixo dessa unção, é tempo de nós nos levantarmos e cumprirmos a nossa missão, é tempo de nós vivermos a chamada central do Evangelho para as nossas vidas. E a chamada central do Evangelho para as nossas vidas é para que nós estejamos nas ruas, fazendo bem a todos, curando os enfermos, ajudando aos necessitados. Essa é a nossa chamada, igreja. Por isso nós precisamos ter isso, viver esse despertamento, porque muitos de nós estamos muito acomodadinhos no nosso canto, ainda não entendemos qual é a nossa chamada no reino, não entendemos qual é a nossa chamada no Evangelho. Nós precisamos ser despertados como igreja, irmãos. Nós precisamos ser despertados como uma igreja, porque não tem algo mais poderoso para uma igreja do que ser cheia do Espírito Santo. Não tem algo mais poderoso em uma igreja do que ter a manifestação viva de Deus em nós. E ei, manifestação de Deus, a manifestação da presença de Deus, não é somente você vir aqui à igreja ficar tremelicando. Não é só isso, irmãos, porque muitos de nós só queremos esse tipo de manifestação. Aí quando sai lá fora, vivemos uma vida fria. Se é para fazer o evangelismo, não vai, fica assistindo sabe Deus o quê. Se é para ajudar um pobre, um necessitado, não vai, porque achamos que a nossa vida de fé é somente de culto em culto. E eu quero te dizer, infelizmente não é para você, felizmente para o céu sim. Hoje eu quero te convocar para viver algo poderoso, debaixo dessa manifestação da presença de Deus. Porque quando o Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas, já dizia a antiga canção: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu faço isso como o rei Davi, eu faço aquilo outro como o rei Davi. Ei, nós precisamos fazer algo que é o nosso papel como igreja, e nós só vamos fazer o nosso papel como igreja se formos cheios do Espírito Santo. Igreja, eu quero despertar para você em algo hoje que nem estava no contexto, mas eu sinto do Espírito que preciso falar. Está na hora de nós abandonarmos um pouco aquilo que é a nossa vontade, o nosso querer, o nosso isso, o nosso aquilo outro, e sermos despertados que Deus está nos chamando para algo poderoso. Está cheio de pessoas lá fora precisando de salvação, precisando ver testemunho da igreja cheia do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo, já te disse, não é somente você orar em línguas e tremelicar aqui. A manifestação do Espírito Santo é conhecida lá fora, por trás daquelas portas que estão ali. É aí que a igreja vai ser conhecida, é aí que a igreja é manifesta, é aí que nós precisamos ser despertados, irmãos. Eu falo todo santo domingo aqui e declaro que eu quero ver a sua família salva. Alguns até levantam a mão, mas quantos oram, pagam preço, trazem a sua família para a igreja, para que o Espírito Santo opere algo. Mas está tudo no controle de Deus. Eu quero te lembrar, Deus já fez a parte dele, meu filho. Se você não fizer a sua,
nada vai acontecer. Isso é manifestação do Espírito. É pregar o Evangelho, é ajudar os pobres, é entrar em lugares que não interessa onde seja. E eu estou falando isso para você e eu faço. E você vê. Poderia estar somente do ar-condicionado dando ordem e comando para todo mundo. Mas eu estou no sol quente, chamo a maioria de macho aqui para ir comigo, não vão. Não vão. Ah, mas eu trabalho, sábado eu também estou, e mesmo assim você não vai. Nós precisamos ter um entendimento do que é Evangelho, irmãos. E Evangelho não é colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. Nós estamos e somos a igreja do fim dos tempos. Nós precisamos caminhar na manifestação do Espírito, queridos. Nós precisamos ser despertados nisso, entenda. Nenhuma igreja vive sem a manifestação de Deus. Pode faltar tudo para uma igreja, mas a presença de Deus não pode faltar. Ora, e como vão saber se nós não pregarmos? Como ouvirão se não há quem pregue, irmãos? Nós precisamos ser essa igreja viva e manifesta. Desejarmos viver esse fogo, agirmos nesse fogo, caminharmos nesse fogo. Já te disse muito e vou voltar a te dizer, eu tenho o desejo de ver toda a tua casa salva, servindo ao Senhor Jesus aqui conosco. Você do lado está o seu marido, está a sua esposa, está os seus filhos, mas eu preciso te dizer, você tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser despertado espiritualmente para cumprir a tua missão. Não adianta ficar reclamando do vizinho que está do lado, se você não faz nada para a salvação dele ser manifesta. Eu tenho um vizinho, não sei nem se ele está me ouvindo, que às vezes ele ouve a minha pregação. Ele é a esposa. Se mudou para o lado, irmãos, o bicho era horrível. Muito ruim. E a gente costumeiramente unge a nossa casa. E quando eu ungia a minha casa, eu ungia o meu muro com o muro dele. E saía declarando a salvação do Senhor Jesus sobre ele. Declarava a salvação do Senhor Jesus sobre ele. Vai ser salvo, vai ser salvo. Às vezes ele botava uns incensos, um cheiro estranho lá na casa dele. Vinha tudo para minha casa. Eu achava aquela parada meio doida. Eu não sabia o que era. O cara era novo, só sabia que ele era muito chato. E eu orava, salvação, salvação, salvação. Eu quero dizer que hoje ele serve a Deus. Ele é do Ministério Internacional da Restauração. E o mais lindo e poderoso é que todas as ações dessa igreja ele ajuda. Às vezes tem coisas de criança que ele já deu 500 reais de brinquedos aqui. Essa obra que muitos de nós aqui da igreja não estamos ajudando, porque você vai ver aqui que a manifestação do Espírito Santo é ajudar ao nosso próximo, porque a Bíblia diz que havia tudo em comum. Um ajudava o outro. E essa igreja cumpre esse papel, porque o que entra aqui vai para a igreja. E esse cara não é daqui, mas ele faz o papel social dele aqui. Para essa casa ele está doando aí umas X sacas de cimento, já me deu outras coisas. Sabe, não adianta eu reclamar do meu vizinho se eu nem oro pela vida dele. Não adianta eu ficar falando mal do fulano, do ciclano, do beltrano, se eu não faço nada para ele ser salvo. Eu sou igreja. Ei, eu preciso te lembrar, você é igreja. Nós temos que ser despertados nisso, irmãos. Porque o fogo somos nós que temos. E esse fogo manifesta, essa presença manifesta. Eu acredito que é o Espírito Santo que produz nas nossas vidas. E se você não está cumprindo o papel de igreja, talvez esteja sem a manifestação do Espírito Santo sobre você. Eu quero te lembrar que foi essa manifestação. Meu Deus, eu olho para cá para esse tempo, já falta só 30 minutos. É essa manifestação poderosa de Deus que precisa vir sobre as nossas vidas. Esse despertamento, irmãos, é o que produz em nós o interesse pelas coisas de Deus. É o que produz em nós o desejo de se relacionar com Deus. É o que produz em nós uma vontade, um desejo de buscar, de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos viver isso, diga aleluia. Segunda coisa que eu quero te dizer, para uma igreja que recebe essa autoridade do Espírito Santo, é uma igreja que vive uma vida em comum, diga glória a Deus. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ninguém pode ficar vivendo uma vida comum, uma vida de qualquer jeito. Porque quando o Espírito Santo se manifestou sobre a igreja,
Ela tornou a vida de pessoas comuns em vida de pessoas extraordinárias. Então eu quero te dizer, hoje Deus quer tornar você um homem, uma mulher de uma vida extraordinária. Ai, mas eu sou uma pessoa simples. Deus vai te fazer uma pessoa extraordinária. Deseje isso. Olha que poderoso o que aconteceu com a igreja. No verso 42 a 47, e todos estavam cheios de temor. Nós já estudamos sobre temor aqui nessa igreja, sabemos o que é temor do Espírito. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. A igreja tinha simpatia do povo, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Uma das coisas que eu mais prego nesse lugar é que essa igreja precisa impactar a comunidade fora das quatro paredes. Isso aqui é só treinamento, queridos. O nosso papel como igreja está lá fora. Mas escuta, o evangelho que você prega com os lábios pode não ter valor se não é o mesmo evangelho que você vive com a sua vida. Hoje eu conversava com um pastor amigo meu e eu falava para ele sobre palavra e testemunho. Discurso vazio não tem valor se o testemunho não respalda o discurso. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive palavra, é uma igreja que tem testemunho. Nós precisamos entender e viver isso, irmãos. Eu olho para a igreja de Atos, eu vejo a manifestação do Espírito, e eu vejo que o povo tinha a simpatia dessa igreja. Por quê? Porque eles viam a obra que a igreja realizava fora das quatro paredes. Nós precisamos ser levantados como homens e mulheres de Deus, para fazer coisas grandes nessa cidade. E nós só vamos fazer coisas grandes nessa cidade se formos cheios do Espírito Santo. Eu preciso que você seja despertado a viver uma vida em comum. Eu preciso que você seja despertado a viver algo poderoso, algo novo. Ei, Deus tem algo muito lindo para fazer na tua vida. Diga amém. Deus tem algo muito poderoso para manifestar em você. Quando o Espírito Santo se manifesta sobre a igreja, algo incomum acontece. Nós temos falado sobre essa autoridade, já falamos sobre graça, sobre fé. E nós precisamos entender o nosso papel de igreja, irmãos. Hoje eu quero declarar que o Espírito Santo vai tomar a tua vida e o teu coração, vai te encher de uma maneira muito poderosa, e você vai viver uma vida extraordinária. E eu falo extraordinário em todos os sentidos. Eu quero declarar que o teu casamento vai ser extraordinário. Eu quero declarar que a tua casa vai ser extraordinária. Pastor Augusto, eu moro de aluguel. Pois eu quero te dizer que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida, e as portas da casa própria vão se abrir. Eu quero te dizer que Deus vai te dar um carro extraordinário. Eu quero te dizer que Deus vai te dar uma célula, um ministério extraordinário. Eu quero te dizer que Deus vai te dar uma vida espiritual extraordinária. A tua família vai ser salva de uma maneira extraordinária, porque essa é a manifestação do Espírito sobre nós, irmãos. É isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que buscar. Nós precisamos sair do incomum, porque muitos de nós estamos habituados a viver uma vida que não cresce. Estamos habituados a viver uma vida que nunca se transforma, a viver uma vida que entra ano e sai ano, está do mesmo jeito, não existe nada de diferente, não tem progresso, não tem evolução espiritual. É sempre o cara reclamando, é sempre o cara murmurando, é sempre o cara falando mal dos outros, e fala mal do irmão de célula, e fala mal do outro, e fala mal do pastor, e fala mal do discipulador, e arruma confusão com todo mundo. Ei, sai dessa. Seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida extraordinária. Nós precisamos entender o nosso papel e a autoridade que a igreja tem. Eu quero que hoje você saia, irmãos, dessa igreja como se fosse coberto de uma armadura. E ai do capeta se aparecer na tua frente. Porque nós temos essa autoridade, é o Espírito que nos dá. Nós temos direito a viver algo extraordinário, queridos. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus.
Quando o Espírito Santo está em ti, a vida do Pai está em você da mesma forma. E é como se no teu interior fosse gerado, manifestado algo como uma atmosfera celestial. E se você tem a atmosfera celestial dentro de você, isso significa dizer que a palavra de Deus, que é o testamento da atmosfera celestial, está em ti. E se ela está em ti, você tem direito a tudo que o testamento diz. Vamos viver isso como igreja. Isso precisa ser um estilo de vida, irmãos. Um estilo de vida. Eu tenho falado isso para os meus pastores e os meus 12. Entendam o reino como estilo de vida. Vivam o reino como estilo de vida. Olha, queridos, eu amo muito esse negócio. Próximo sábado nós vamos oficializar a primeira igreja dessa igreja. Aqui no bairro do Braga Mendes. E eu quero te dizer que eu tenho visão para a gente entrar nessas regiões todas aqui. Deus vai nos dar. Mas nós temos que viver por essa manifestação de Deus. Eu tenho certeza que onde você for falar desse ministério, esse ministério tem credibilidade. Onde você for, esse ministério tem credibilidade. Porque tem a unção e a manifestação do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que tem corrupção aqui. Ninguém. Ninguém pode dizer que aqui a gente faz por dinheiro. Ninguém. Porque tudo que nós fazemos aqui é apaixonados. Mas eu preciso de uma igreja apaixonada, irmãos. Nós temos que viver algo extraordinário. Mas eu quero te dizer que viver algo extraordinário requer renúncia. Hoje um cara me indagou: apóstolo, e as suas lojas? Eu disse: rapaz, eu passei minhas lojas. Ele disse: não estava prosperando não? Eu disse: estava. E bem. Então por que o senhor passou? Porque eu quis. Onde eu trabalhava eu já ganhava, irmãos, um trocado muito bom, que me fez ter, graças a Deus, junto com a minha esposa, a vida que a gente tem hoje. Aí eu troquei o meu emprego, muito bem remunerado, abri 2 lojas, e glória a Deus, estava muito bem. Aí eu troquei o emprego por outro. Deus já me tirou do emprego. Eu quero viver o reino. Estilo de vida. Estilo de vida, para mim, isso é o meu projeto de vida. Eu quero isso. Eu quero viver isso, irmãos. Eu só não fui na tua casa porque tu não me chamou ainda. Porque todo mundo que me chama para ir na casa, eu pego o teu discipulador. Se o teu discipulador não foi, porque eu só vou se for com ele. Eu quero impactar essa geografia. Eu preciso que você seja essa igreja cheia do Espírito Santo e viva esse modelo comigo. Deus nos chamou para viver algo extraordinário e eu acredito que isso vai acontecer. Diga amém. Existem algumas coisas que nos fazem incomuns quando a manifestação do Espírito vem sobre nós. O primeiro é você entender que o Espírito Santo está dentro de você. Segundo, é você viver essa vida de arrependimento. Arrependimento sincero e honesto. Isso traz renúncia. É o fato de você viver uma vida de santidade. É o fato de você viver uma vida de obediência. Eu quero aqui abrir um parêntese para você. Você nunca vai ver um rebelde santo. Nunca você verá um rebelde santo. Porque rebeldia e santidade são antônimos. Não dá para o cara cuspir santidade se ele tem rebeldia. Satanás é dessa linha. E ele fez o que fez, você bem sabe. Porque ele estava lá, mas ele se rebelou. Quem se rebela perde. Nós precisamos viver isso e viver essa busca de uma vida em comum através da oração. Queridos, terceiro e último ponto que eu quero trazer para você por causa do tempo aqui, que foi curto. Mas eu quero dizer para você
que uma igreja que recebe essa autoridade do Espírito Santo, ela vive uma atmosfera nova. Quantos querem viver essa atmosfera? Quantos querem viver debaixo dessa nova unção? Sabe, quando o Espírito Santo se manifestou sobre a igreja primitiva, Atos 2,43 diz: e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós precisamos voltar a viver isso, entender que isso não é uma coisa que ficou lá atrás, isso é uma manifestação viva, para mim e para você vivermos ela. Diga aleluia. Atos 5 está falando ainda de tudo aquilo que Deus estava fazendo. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, colocava camas e macas, para que menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. E os que eram atormentados de espíritos imundos, todos eram curados. Diga amém. Eu quero dizer que quando Deus age a favor da sua igreja, nada e nem ninguém pode deter o seu braço. E nós somos essa igreja. Sinais, prodígios e maravilhas, irmãos, nós precisamos andar e caminhar por isso, porque Deus nos deu autoridade para isso. Essa é a autoridade do alto. Porque quando nós entramos debaixo disso, quando nós vivemos esse ambiente de milagres, quando essa manifestação é gerada, a única coisa que você precisa fazer é estar debaixo desse ambiente. Quantos estão debaixo desse ambiente? Diga aleluia. Essa manifestação é algo que nós precisamos experimentar. Essa manifestação é algo que nós precisamos viver. Nós precisamos desejar. Nós precisamos caminhar por isso, buscar isso. Queridos, como igreja eu digo a você, nós precisamos viver por isso. Viva por essa manifestação. Deseje essa manifestação. Coloque em prática essa manifestação. Deus quer que você seja despertado. Quantos serão despertados? Diga amém. Deus quer que você viva algo novo da parte do Senhor. Deus quer que você viva uma vida extraordinária. Quem recebe diz amém. E Deus quer que você viva uma atmosfera poderosa. Eu acredito nessa igreja. Quando nós entramos debaixo de uma atmosfera poderosa, a nossa vida muda em todos os aspectos. Ei, eu quero profetizar que você vai viver uma vida tão extraordinária que a tua vida vai mudar em todos os aspectos. Eu quero te dizer que essa atmosfera nova, debaixo desse ambiente novo, vai tomar a tua vida de uma maneira muito linda, límpida, poderosa em Deus, em nome de Jesus. Um pouco mais lá na frente nós vamos falar de uma série linda, chamada Identidade. A Rede Juvenil está falando, não, mas é outro aspecto. Queridos, quando nós entendemos a nossa identidade verdadeira em Cristo, nós nos movemos por Ele. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, a gente não se importa com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, porque a nossa identidade está nele. A gente não se chateia, quando eu falo de se chatear, na verdade é de desmotivar. Sabe quando alguém faz algo que te ofende, aí você se desmotiva e sai? Você não tem por que perder a sua fé pelo que as pessoas falam ao teu respeito, porque você não se move por isso. Quando a manifestação do Espírito está em nós, a nossa identidade é uma identidade de alguém que se levanta e vive para Ele. Quando você acorda o dia, se você só pensa no seu trabalho, você vive para o trabalho. Quando você acorda o dia, se você acorda pensando no ministério, é o ministério que te move. Quando você acorda o dia, acorda o dia para alguém te notar, alguém te curtir, alguém te perceber, é por isso que você se move. Mas quando você acorda o dia e sabe que é nele que você se move,
E o desejo do teu coração é somente fazer aquilo que Ele quer que você faça. Não importa se vão te notar, te curtir, se vão descurtir, se vão falar mal, não importa. A tua visão não está nisso. A tua visão está nele. E eu acredito em uma igreja que vive esse nível de manifestação. Deus vai mudar a nossa identidade. Fica em pé, por favor. Igreja vitoriosa. Eu quero que nessa hora você peça a presença do Espírito sobre a tua vida. Peça que o Espírito Santo encha você. Mude a tua vida. Você que está em casa, que está ouvindo essa palavra, eu quero te abençoar agora na autoridade do nome de Jesus e declarar a presença viva e real do Senhor sobre você. Que o Senhor mude a tua vida e mude a tua história. Que Ele transforme a tua realidade. Que Ele te faça viver uma vida extraordinária nele. E que na autoridade do nome de Jesus, você seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te tome por completo, te encha debaixo dessa unção. O desejo do nosso coração é que você viva debaixo dessa atmosfera. Viva algo extraordinário. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Quando você puder, se você não for desse ministério, vem conosco. Nós queremos fazer parte dessa atmosfera linda na tua vida. E você que faz parte desse ministério, você já sabe, os nossos cultos são sábado, 19h30, domingo, às 17h e às 19 horas. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Deus te abençoe poderosamente. Te vejo nos próximos cultos. Graças a Deus. Levante suas mãos, igreja.